Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos no encerramento do trimestre e para mim é um prazer muito grande, sou grata a Deus por esse privilégio de cada irmão estar aqui todas as semanas, de cada irmã estar aqui todas as semanas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. Fica comigo até o final desta aula e hoje nós vamos aprender muito, um assunto de grande importância para os nossos dias hoje. E hoje aqui na minha cidade, Curvelo, está muito, muito quente. Então os irmãos vão escutar o barulho do meu ventilador, porque sem ele é impossível gravar a minha aula. A idade, já não está mais para ficar sem ventilador. E na lição de número 13, nós vamos falar sobre a vigilância conserva pura a igreja. A igreja, para ela não se amoldar ao mundo, para ela não virar uma igreja mundana, ela precisa estar vigilante e observando os padrões bíblicos para ela. Hoje nós vamos encerrar um trimestre falando sobre um assunto maravilhoso, que todos amam falar sobre este assunto. É de grande curiosidade para muitos estudiosos, pessoas se debruçam anos de sua vida a fio, estudando a respeito da vinda de Jesus e sobre a grande tribulação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este assunto aqui, sobre esse princípio básico que nós não podemos negligenciar, que é a vigilância. E somente participarão do arrebatamento da igreja aqueles que perseverarem até o fim e que estiverem vigilantes durante todo este tempo. E neste trimestre nós falamos sobre homens incríveis, homens de Deus. Nós aprendemos com Daniel, aprendemos com Zorobabel, aprendemos com Esdras, aprendemos com Neemias, aprendemos muito sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar sobre uma parábola que ela é só registrada aqui no livro de Mateus, onde Jesus conversa com os seus apóstolos e fala sobre o fim, sobre as coisas que iriam acontecer, sobre a escatologia. E assim como os apóstolos estavam curiosos quando estas coisas iriam acontecer, nós também ficamos curiosos e queremos saber quando estas coisas irão acontecer. Quais sinais antecederão a volta de Jesus? Foi esta a pergunta dos apóstolos para Jesus. Senhor, quando antecederão? Quando estas coisas acontecerão? E que sinais antecederão a sua vinda? É sobre isso que nós vamos falar. Hoje fica comigo até o final dessa aula. Nós vamos aprender bastante. Hoje nós vamos falar sobre a vigilância, um princípio que nós não podemos negligenciar. E se nós negligenciarmos, nós seremos apanhados de surpresa e perderemos então a nossa salvação. As recomendações de Jesus para os seus discípulos era a vigilância. A recomendação do apóstolo Paulo em suas cartas para os seus leitores era a vigilância. As cartas dele nos alertam sobre o dever de vigiarmos sempre. Vigiar é ficar acordado, alerta, para que não sejamos surpreendidos ou apanhados de surpresa e que nenhuma calamidade nos atinja, ou que cedamos à tentação e caiamos então em pecado. Jesus avisa a seus discípulos que o fim virá e que os dias eles foram abreviados. Ele falou sobre os sinais que antecederiam aqueles dias, mas o dia que ele voltaria. Ele disse que ele não sabia, porque ele estava aqui também como homem, e que somente o Pai sabia daquele dia da sua volta, e que ninguém mais saberia. E ele também não deu uma data, e ele disse para eles não ficarem preocupados com estações, com as coisas que iriam acontecer, porque isso pertencia ao Pai. Mas ele deu apenas um conselho para eles, uma ordem para eles: vigiem, se preparem, para que vocês não sejam apanhados de surpresa naquele dia. Os apóstolos perguntaram a Jesus quando aconteceriam estas coisas, e hoje muitas pessoas também
querem saber. E alguns até arriscam uma data de quando Jesus vai voltar. Nós já ouvimos aí no passado quantas pessoas marcaram a data de Jesus e todos falharam. Hoje muitas igrejas estão como na era diluviana. Jesus disse que a vinda dele se daria como nos tempos de Noé, como na era antediluviana. Estava tudo bem, as pessoas negociando, casando, ficando rica, fazendo festas, preocupadas só com as coisas terrenas. Jesus disse que será assim também. É por isso que todas as virgens dormiram, porque tudo estava bem. As pessoas se comportam como se Jesus não fosse voltar. Mas nós devemos viver como se ele fosse voltar hoje. Nós podemos ser chamados hoje e partirmos então para a eternidade. Os sinais, eles estão por toda parte e cada dia mais intenso. Vigiando sempre para nós não sermos deixados para trás no arrebatamento. E é sobre a volta de Jesus que nós falaremos hoje. A parábola das 10 virgens, apenas Mateus escreve sobre ela. E ela representa de fato como será a volta de Jesus e como nós devemos estar vigilantes e prontos para este dia. Devemos estar preparados, com a casa arrumada, bagagem pronta, vestes prontas, pois nós não sabemos quando isso acontecerá. O tempo é curto, escreveu o apóstolo Paulo, e nos aconselha a não nos preocuparmos com coisas passageiras. E no primeiro tópico, meia-noite, o dia que já se passou. Eu confesso que eu nunca li um comentário tão lindo, tão maravilhoso quanto esse aqui, que nós estamos aprendendo neste trimestre. O dia de hoje, nós recebemos de presente 24 horas. E o dia realmente ele começa à meia-noite e termina à meia-noite. Nós recebemos todos os dias de presente. A expressão meia-noite, ela significa o dia de ontem. Ela significa passado. Em Daniel, nós encontramos revelações maravilhosas acerca do fim. Lá nós encontramos o texto que trata sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o tempo contado desde a reconstrução do templo, que foi depois do cativeiro, no tempo de Zorobabel, até a morte do Messias. E resta apenas uma semana de 7 anos, e que é chamada de a Grande Tribulação. O anjo então mandou Daniel selar as palavras daquele livro, que não eram para aquele tempo, que eram para outro tempo, um tempo futuro. Depois nós encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos que ele tinha muito mais coisas para falar para eles, mas eles não poderiam suportar naquele tempo. E depois nós encontramos João, o apóstolo amado, na ilha de Patmos, recebendo esta revelação maravilhosa acerca do fim, acerca da grande tribulação. Então, nós aprendemos que os apóstolos ainda não estavam revestidos com o Espírito Santo, não poderiam suportar tantas coisas que foram reveladas. E eles não estavam revestidos, então não poderiam suportar. Então, este espaço de tempo, vamos chamar de um espaço vazio, entre as 69 semanas que já se passaram e a 70ª semana, que ainda não aconteceu, nós chamamos de dispensação da igreja. É o que nós conhecemos como o tempo dos gentios, a dispensação da igreja. E quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, este tempo ele findará. O tempo dos gentios ele findará. É a dispensação da igreja. Há um tempo para os gentios. E esta oportunidade, ela chegará ao fim quando o relógio voltar a trabalhar para Israel. Aí não mais para a igreja. Quantos hoje acreditam, olha, eles não estão conseguindo suportar as provações de agora. E eles acreditam
que ainda haverá uma oportunidade para eles na grande tribulação. E outros vão mais além ainda. Eles estão esperando a salvação para o milênio. Muitos acham que haverá uma nova chance para os gentios. O nosso tempo é hoje, diz a palavra de Deus. Pois quando der meia-noite, este período de tempo para a igreja, ele terminará. Nós não podemos perder esta oportunidade que nós temos de salvação que nos é dada. A igreja invisível, ela está pronta. Ela é o sustentáculo da verdade. Ela é a coluna. E nós devemos saber nos comportar. Nós devemos nos comportar como a igreja que está aqui de passagem, não apegadas às coisas passageiras. Devemos então trabalhar, ganhar almas e almas para o reino de Deus, porque muitos estão presos nas armadilhas colocadas pelo maligno. E nós, preocupados com coisas que perecem, com coisas que nós não podemos levar, preocupados com coisas passageiras. Jesus nos mandou trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá, quando nós não poderemos mais trabalhar. Há um tempo determinado para o nosso trabalho. Nós devemos estar vigilantes e não deixar que nada tire o nosso foco. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele conhece o caminho que nos levará ao encontro do noivo, para que Ele nos ajude a resistir tudo e que nada possa tirar o nosso foco do nosso alvo, que é o céu. Mas sem a ajuda do Espírito Santo nós não conseguimos. Somente com uma vida de oração e vigilância nós conseguiremos. Segundo tópico, meia-noite, início de um novo dia. Jesus, na sua segunda vinda, na primeira fase, ele virá como um noivo para buscar a sua noiva, a igreja. Porque na segunda fase da sua segunda vinda, ele virá como Rei e Senhor dos Senhores. Aqui nesta parábola é revelado que a igreja eram 10 virgens separadas, todas tinham lâmpadas. Fala da iluminação e do testemunho. E a expectativa de todas as virgens era que estavam indo ao encontro do noivo. E não é isso mesmo que nós ouvimos todas as igrejas dizerem, que elas estão indo ao encontro do noivo, que estão se preparando para o arrebatamento da igreja? Tinham virgens preparadas, levando reservas, e outras não. Hoje também, muitos estão despreparados. Elas tinham as mesmas características. O que as diferenciou foi que umas tinham reserva e outras não. Todas tinham lâmpadas, eram virgens, estavam indo ao encontro do noivo. Mas 5 loucas não levavam reservas de azeite. E hoje muitas pessoas parecem cristãs, mas não são. Todo mundo igual, falando de Jesus, de salvação, de vinda de Jesus, de separação do pecado. Mas só aparência, só parece, mas não são. Não nasceram de novo. E sabe qual a lição de Jesus ao falar esta parábola? Fiquem alertas, estejam preparados, pois nós não sabemos que dia Ele voltará. Ele prometeu nos livrar daquele dia de angústia, daquele dia de tribulação. Ele está dizendo que quando Ele voltar, muitos estarão despreparados. E o que acontecerá quando a igreja subir? Aqui, a grande tribulação. Mas para nós que subirmos com o noivo para a eternidade, o despertar de um novo amanhã. Nós seremos milhares de milhares que lavaram suas vestimentas no sangue do Cordeiro. E este dia é chamado o dia de Jesus Cristo. Será o resultado do sacrifício feito por Ele. E Ele então verá o fruto de sua obra. Paulo, ele escreveu muito acerca do arrebatamento, pois a igreja
ela tinha dúvida de como seria este arrebatamento. Eles tinham dúvida a respeito dos que já tinham morrido e dos que estavam vivos, e quando Jesus voltasse, como seriam estas coisas. Então Paulo começa a explicar a revelação que ele teve acerca deste mistério. Ele escreve: será num abrir e fechar de olhos. A trombeta soará, todos que nasceram de novo, que perseveraram, que foram vigilantes, ouvirão a trombeta tocar. Então os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos não precederão aos mortos. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, encontraremos todos nas nuvens, nos ares, com Jesus Cristo, e de lá partiremos em um cortejo para as bodas do Cordeiro. Mas antes disso, haverá o tribunal de Cristo, onde cada um de nós receberemos o nosso galardão, e depois então partiremos para as bodas do Cordeiro, onde assentaremos à mesa e seremos servidos pelo noivo. E é esta a nossa esperança. E Paulo então conclui: quem tem esta esperança, console uns aos outros com estas palavras. Nós não sabemos quando estas coisas acontecerão, pois o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Se o ladrão avisar que ele vai roubar a nossa casa, nós não vamos estar de sentinelas e de vigia a noite inteira para não sermos surpreendidos? Assim deve ser a nossa vida espiritual. Estarmos prontos, de prontidão, para quando Jesus voltar, nós não sermos surpreendidos com a sua volta. E quando chegar a noite, para os que não perseveraram, para os que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que negligenciaram a sua vida espiritual, começará então a grande tribulação, um tempo de angústia como nunca houve na face da terra. Enquanto nós estivermos nas bodas do Cordeiro, os que ficarem aqui agonizarão nas mãos do inimigo. É claro que os 3 primeiros anos e meio serão de falsa paz, e muitos vão até agradecer pela igreja ter saído aqui da face da terra. Mas será tempos de angústias nunca visto antes. Será o tempo da ira de Deus. Serão 3 anos e meio de falsa paz, onde Satanás enganará muitos e fará uma aliança com o remanescente de Israel. Será uma potência mundial, um líder mundial de grande influência, que dominará todo o mundo e vai garantir a Israel o direito à Palestina, que é a briga deles hoje, mas naquele tempo será garantido a eles o direito à Palestina e a retomada dos sacrifícios. Então nós concluímos que haverá a construção do 3º templo. E depois dos 3 anos e meio, ele quebrará esta aliança, e quando passarem este tempo, virão todas as pragas de Deus descritas em Apocalipse. Vão se abrir os selos, tocar da trombeta, o derramar dos cálices, depois dos 3 anos e meio. Se é difícil hoje permanecer fiel, imagina aqueles que estiverem na grande tribulação. Serão tempos trabalhosos, tempos em que você terá de receber o sinal da besta se quiser negociar. Um grande e poderoso sistema religioso forçarão as pessoas a adorarem o anticristo, pois ele colocará a sua imagem no templo judeu e exigirá a adoração de todos. Em Mateus, Jesus trata dos acontecimentos futuros, de escatologia. Jesus anuncia a destruição do templo. Isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu tudo com fogo, o templo foi destruído. Milhares de judeus mortos e muitos de fé, foram dispersos para várias nações. Aqueles que escaparam, foram dias terríveis. Alguns acreditam que a desolação que Daniel escreveu trata-se de Antíoco Epifânio em 167 a.C., quando ele invadiu Jerusalém. Ele colocou um porco
no altar do sacrifício de holocaustos e dedicou o templo ao deus Zeus. Mas muitos acreditam que Daniel e Jesus Cristo estavam falando de um tempo muito mais à frente e muito pior do que aquele de Antíoco Epifânio. Eles estavam profetizando acerca da grande tribulação. Terceiro tópico, meia-noite, a hora das trevas. Guerras e rumores de guerras. Já ouvimos sobre isso há muito tempo. Muitas pessoas dizem, já fazem mais de 2000 anos e Jesus não veio, e acontece guerra, e nação contra nação, e peste, e fome, e nada de Jesus vir. Muitos já cansaram de esperar. Todos os sinais nos indicam que Cristo já volta em breve. Jesus, ele não teve preocupação em marcar datas. As profecias ditas pelos profetas eram revelados eventos futuros. Disso eles tomavam conhecimento, mas eles não conseguiam associar estes eventos em uma data previsível. Ninguém sabia quando essas coisas iriam acontecer. Não podemos nos assustar com os acontecimentos. Tem pessoas assustadas com esta pandemia, pois nós já fomos avisados de todas estas coisas. É como se a meteorologia dissesse, olha, hoje vai chover muito, e você não acreditasse, deixasse as suas roupas no varal, ou estacionasse o seu carro na rua e deixasse as janelas abertas. Claro que tudo ia se perder. Nós devemos estar preparados e acreditar nas profecias. Nós deveríamos nos alegrar com estes acontecimentos, pois em breve nós subiremos com Cristo. Mas muitos estão desanimados por causa dos acontecimentos. A natureza, ela se manifesta diante das trevas que estão por vir. Quando Jesus morreu, o dia virou noite. E hoje a natureza continua gemendo diante da proximidade do mal. E nós também gememos dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Juntamente com o mundo, nós experimentamos a angústia, a dor, a tristeza, as pestes, enfim. Enquanto nós aqui vivermos, nós estaremos sujeitos a este dano. Hoje a igreja e nós sofremos perseguições. A falta de amor está crescendo. O ódio, a corrupção moral, a degeneração, a degradação do ser humano. O perigo das guerras biológicas, nós podemos dizer que nós já estamos vivendo isso, né? Nações querendo ser potência mundial, referente à economia, e elas não importam de matar milhares e milhares de pessoas, então elas não importam de soltar um vírus, né, no mundo para que ele alcance o seu objetivo. Então, vírus estão fazendo mutações dele para que milhares de pessoas morram e durante a pandemia eles alcancem o tão sonhado controle econômico mundial. Nós já estamos experimentando isso. Guerras nucleares, o mundo já está pronto, armas nucleares, todas as nações já estão preparadas para isso, já estão prontos para a grande catástrofe que há de vir, que é a grande tribulação. Quarto tópico, meia-noite, a vinda do noivo. Jesus virá num tempo que ninguém está esperando. Ouviremos então o grito, o brado de o noivo chegou. E devemos estar prontos para este grande dia. Paulo ele escreveu aos Filipenses que nós devemos seguir em direção ao alvo, que é Cristo. Quem já atingiu a maturidade cristã, ela pensa desta forma. Ela não está aqui apegada a estas coisas, mas ela está pensando na volta de Jesus e que é tempo de nós trabalharmos. E nós temos a certeza de que Jesus transformará nossos corpos humilhados, abatidos, e seremos semelhantes ao corpo dele glorificado. E o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, que habita dentro de nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Este mesmo Espírito Santo também dará vida aos nossos corpos mortais.
Assim como o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo ao deserto, o Espírito Santo também nos conduzirá até a Jesus, que é um noivo, né? E nós estaremos então para sempre com Cristo. Ele dará vida aos nossos corpos mortais. O Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Nós seremos arrebatados. Iremos para o lugar onde Jesus foi nos preparar. Ele disse: não turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Eu vou preparar lugar. E Jesus já foi. E este lugar já está pronto. E pelos olhos da fé, nós já podemos ver. Porque o desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele onde Ele estiver. Quinto tópico, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. A igreja do arrebatamento, ela deve anunciar ao mundo que Jesus vem. Pois se nós não fizermos assim, Jesus irá requerer de cada um de nós as almas que se perderam. Somos atalaias da última hora. Se nós pregarmos e o povo não crer, Deus requererá individualmente de cada um. Mas se nós que somos atalaias não pregarmos o Evangelho, não anunciarmos a volta de Jesus, Deus então requererá de cada um de nós em particular. Individualmente Ele cobrará de cada um de nós. O sangue de todas as pessoas que se perderam, Deus cobrará de nós. O justo que morrer em injustiça, em suas injustiças, Deus não se lembrará de suas justiças. Será condenado então. Mas se o ímpio se arrepender de suas impiedades, Deus também não se lembrará de suas impiedades. E ele então será salvo. Nós somos chamados para sermos atalaias. Nós fazemos parte daquela grande comissão que está descrita em Mateus e em Marcos, quando Jesus nos comissionou a ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar a todas as nações. Nós somos os atalaias da igreja dos últimos dias e devemos anunciar para que as pessoas se arrependam do seu mau caminho. O sono é espiritual. Grande perigo é nós negligenciarmos esta grande salvação. Quantos estão dormindo o sono da negligência espiritual? Enfadaram-se da casa de Deus. Vão de vez em quando à casa do Senhor. Muitos já entregaram seus cargos. Não se ocupam com as coisas do reino de Deus, mas com as coisas do mundo. Nós devemos buscar renovação espiritual. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo, busque iluminação espiritual, busque capacitação espiritual, revestimento de poder, revestimento da armadura de Deus, oração, jejum, vigilância, discernimento espiritual. Depois de tudo, a Bíblia diz, nós devemos ficar firmes. Quantos já desistiram da eternidade com Cristo? A reserva das 5 virgens era o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Então Paulo nos dá um conselho: não extinga o Espírito Santo da sua vida, não despreze as profecias, não despreze a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore em todo o tempo. A única forma de nós estreitarmos a nossa comunhão com o Pai é orando. Nós somos um corpo espiritual, então o corpo espiritual ele precisa de alimento espiritual. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Como nós venceremos se nós não usarmos todos estes recursos que estão à nossa disposição? Quando Pedro declara em sua carta que o universo será dissolvido pelo fogo, que todas essas coisas no mundo hoje estão preparadas para o fogo, ele pretende desafiar os nossos valores. Se tudo será desfeito, por que nós nos apegamos tanto a este mundo e às coisas materiais? Ele fala do tipo de pessoa que nós devemos ser: piedosas e santas. Nós devemos ter um viver santo. Paulo não escreve de forma
tão bela a segunda vinda de Jesus. Não é para nós especularmos se ele virá antes, no meio ou depois da grande tribulação. Muitas pessoas não se preparam para a vinda de Jesus, mas são especuladores ferrenhos das profecias acerca da volta de Jesus. Quantas pessoas debatem horas e horas a fio, dizendo que quem crê no pré-tribulacionismo, na mid-tribulacionismo ou no pós-tribulacionismo, que tem razão e fica aquela briga ferrenha entre as pessoas, mas não está preocupada em preparar a sua vida para que quando a trombeta soar, ela ouvir o clarim tocando e seu corpo ser transformado para encontrar com Jesus nas nuvens. São apenas cristãos especuladores, discutem bravamente sobre o que acreditam, mas ainda não se preparou para este grande dia. Mas ele escreveu todas estas coisas, não para nós discutirmos sobre isso, mas para que nós consolássemos uns aos outros com estas palavras, com esta esperança de que um dia tudo vai terminar. Nós vamos para um lugar que não tem choro, não tem tristeza, não tem doença, não tem peste, e nós precisamos nos consolar uns aos outros com estas palavras, que um dia tudo vai passar e nós estaremos com Cristo e nos reuniremos outra vez, não com tristeza, com medos e angústias, mas alegres, pois nós estaremos unidos para sempre com o Messias. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Foi um trimestre maravilhoso. Eu louvo a Deus por este trimestre, porque eu aprendi muito e confesso que você também aprendeu muito. Fala aqui nos comentários qual a lição que você mais gostou, o que você aprendeu durante esse trimestre, o que mudou na sua vida, a palavra de Deus durante esse trimestre. Eu aprendi muito, confesso, com a palavra de Deus, e espero que você também tenha aprendido e que nossas vidas sejam diferentes depois deste trimestre. Quero mandar um abraço para todos vocês, mas quero mandar um abraço hoje de agradecimento ao pastor Jovali, que me incentivou a gravar este trimestre. Eu confesso que eu estava em dúvida se gravasse o tema local ou este tema, nosso, universal aqui. E eu sou muito grata a Deus por ter escolhido este tema. Acredito que foi a oração mesmo que moveu meu coração e fez que eu gravasse este tema. E sei que existem vários comentários aqui na web e que os irmãos estão sendo agraciados com todos que se dispuseram a gravar este trimestre. E quero mandar um abraço para você que comenta em todas as minhas aulas, por você que tem orado por mim, muito obrigada. Deus tem me sustentado realmente. Para você que se inscreveu no meu canal, tem curtido as minhas aulas. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho, ative de novo e você vai continuar recebendo as minhas aulas. Também o presbítero Israel me pediu para mandar um abraço, está aqui o abraço para os irmãos da igreja ADEI Nossa Senhora da Glória em Sergipe. Então, vai um abraço bem forte para todos vocês. E eu te espero aqui agora, no nosso próximo trimestre, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então,